Olá a todos, espero que estejam bem, com saúde. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto Imersões Digitais, Exposições em Novas Realidades, que faz parte, que é possível graças à Lei Aldir Blanc do Prêmio Fomento a Todas as Artes da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como parte do projeto, a gente faz algumas conversas com os artistas que estão expondo no site do Imersões Digitais. Essas conversas têm o apoio da coletiva Na Pupila, e a gente hoje vai conversar com o Djambi da Silva, que está expondo lá no Imersões Digitais. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Juliana, minha parceira nesse projeto, e também de Djambi por ter topado fazer o projeto e estar aqui com a gente. A nossa primeira pergunta para você, Djambi, é pedir para você contar um pouco da sua trajetória, né? Como é que foram seus percursos, se apresentar, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho de você. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando é que isso vai ser reproduzido, né, essa conversa. Eu sou o Djambi, eu sou uma pessoa que eu nasci, cresci, vivo, trabalho no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu já vivi em mais de 30 casas, né, nessa vida, e eu atualmente moro em Madureira e eu tenho praticado nas artes uma pesquisa recentemente entre a ideia de escultura e a ideia de coreografia. E eu também sou uma comunicóloga e pesquisadora no mestrado de Artes da Cena da UFRJ, mas eu preferiria ser um peixe escamosa que aponta em várias direções, vive debaixo d'água e que não sofre diferenciação de pensamento, de gênero, de sexo ou de qualquer outra racialidade. Você falou que você faz mestrado em artes da cena, né? Você fez faculdade de artes ou você fez faculdade de comunicação? Eu fiz de comunicação dentro da ECO-FRJ. Eu não tenho uma formação especificamente em arte, mas, na verdade, assim, a princípio eu comecei estudando direito, e aí do direito eu fui para estudar comunicação social, e aí da comunicação social eu comecei a trabalhar em arte e educação, e aí da arte e educação eu acabei trabalhando como artista, que é atualmente o que eu faço diariamente no meu trabalho. Assim, eu só fui diminuindo em níveis de empregabilidade, né? Mas eu acho que isso foi me tornando uma vida mais próxima do que eu desejava viver, trabalhar, e uma vida menos tediosa, assim, uma vida mais próxima do que eu intenciono fazer enquanto pessoa, né? E você já tinha uma produção assim quando você começou a trabalhar com arte e educação ou foi nesse estágio, né? Foi um estágio, eu imagino, que você começou a se descobrir artista. Não, foi bastante nesse momento. Eu tinha talvez a vontade de trabalhar com cinema mais na época que eu saí do direito. E aí eu comecei a trabalhar com arte e educação para ganhar dinheiro e sair de casa, pagar meu aluguel. Mas eu também achei que seria propício porque eu iria passar a entender um pouco como me relacionar com pessoas, mais do que com códigos e tal, né? E aí a arte e educação foi esse caminho, foi meu primeiro emprego, foi um curso profissionalizante que eu fiz no Parque Lage na época. Eu comecei a trabalhar lá por um período de uma exposição, aí depois eu fiz um estágio na Casa França Brasil na época, depois eu trabalhei na Biblioteca Parque, e aí eu fui para o Museu de Arte do Rio. E aí, a partir principalmente do Museu de Arte do Rio, lá com a Gleice Kelly e com a Janaína Mello, tinham nos anos iniciais do Museu de Arte do Rio, tinha um tempo de pesquisa e prático, assim, também quase de ateliê, sabe? Você também trabalhou lá, né, Júlia? Você também, Juliana. E aí
E aí isso começou a dar alguma abertura também para práticas artísticas, eu acho, entre as educadoras e os educadores. E eu acho que tem vários artistas que tiveram essa mesma experiência que eu, assim, né? Max, Willa, Aline Besouro, Rafael Biquier, André Vargas, algumas até participaram de imersões também. Jambi, falando um pouco sobre o programa Residência Sem Teto, né, que você criou, que deu origem à série Troca de Segredos, que está lá no Imersões, eu fico pensando que através desse programa, né, há também um gesto aí de desobediência, né, porque nós precisamos ter uma série de documentos, né, que operam um certo controle sobre os nossos corpos, também servem para isso, né, para nos controlar de certa forma. Dentre eles, por exemplo, o comprovante de residência, né, que nesse caso não seria possível, porque você morava de semana em semana, você trocava de residência, né? Ia morar na residência de um outro par seu, né? Na casa de outra pessoa que você tem, na verdade, uma ligação de afeto, né? Também te abrigava, te recebia, né? Na residência dela. Então, eu gostaria de pedir para você comentar um pouco assim sobre os desafios, né, desse programa também, né, e os desafios também que você está lançando até para o próprio sistema quando você resolve implementar esse programa de residência, e também a importância da desobediência na sua produção. Sim. A Residência Sem Teto é um projeto que eu iniciei sem saber até onde ela iria, e isso já é um pouco difícil assim no campo das artes, porque até quando você vai se enviar um projeto para alguma residência ou alguma coisa, em geral as pessoas pedem que você já demonstre qual é a contrapartida e o que você vai fazer com esse recurso, né? Eu fico pensando qual é o lugar também das pessoas que estão fora disso, né? Não só pensando como agindo, né? Como em alguma medida meu corpo não nem sempre é muito bem aceito dentro do do que é requerido, né? E eu acho que também é um pouco isso que me coloca no lugar de artista. Esses dias eu estava vendo o New Man Museum, com a depois fez um post com a Rainha Favelada, né? RF. E aí era ela falando: tô cansada dessa maluquice. Se eu não fosse artista, eu seria empregada doméstica, porque eu só quero uma renda mensal, eu quero ser normal. Eu fico pensando, nossa, caramba, era só o que eu queria, porque a cada mês é uma loucura. O comprovante de residência, assim, né, uma carteira de trabalho, tudo isso que é assegurado a pessoas que têm direitos, né, direitos políticos, né, sabe, essa vida normal, essa vida com personalidade e tal. Mas como é que uma pessoa que não tem direitos políticos pode fazer política, né? Ou como uma pessoa que não tem casa pode participar, talvez, de uma luta por moradia? Enfim, eu não saberia responder. Eu acho que a residência sem teto foi um processo que eu entrei menos por uma ação deliberada e mais por uma urgência. E aí essa urgência eu acabo realizando, entendendo que eu estava passando por um processo de não estabilidade, né? Não estabilidade financeira, e que isso fazia parte do meu trabalho enquanto artista, porque se eu tinha que escolher entre trabalhar ou continuar numa pesquisa artística, né, alguma coisa não estava muito bem encaixada no meu direito, que deveria ser assegurado de eu continuar as minhas práticas ou de não ter que fazer essa escolha assim, né, deliberadamente. Então, a série de mantos também, ela é uma coisa que ela decorre daí, né? Eu
não sabia o que eu iria fazer, eu só sabia que eu, enquanto estava ali fazendo uma residência, na casa de diversas pessoas que às vezes eu conhecia, às vezes eu não conhecia e passava a conhecer, e tive ótimos encontros também. Eu entregaria um par de almofadas. E essas almofadas teriam algumas palavras que diriam respeito ao que nós compartilhamos. Mas aí, com o tempo, essa experiência, a residência sem teto, ela foi gerando resíduos, seja da ordem do corpo, seja da ordem da imagem, seja o meu chaveiro, que ele começou a crescer muito, e ele virou, assim, um objeto assim, que eu carregava, quase um patuá, assim, né? E então ele cresceu em 40 chaves. Essas chaves aí, teve uma vez que eu estava residindo no Estácio, e aí um chaveiro me falou que fazer arte era fazer um chaveiro me falou que fazer chave era uma arte, porque cada chave tinha um segredo. E aí eu fiquei pensando sobre todos esses segredos que fogem completamente, que não são visíveis, que não devem se tornar visíveis, que nem tudo é visível. Porque enquanto eu estou falando com vocês, eu também estou guardando coisas, né? Eu nunca vou falar tudo para vocês. E aí essa relação com a troca de segredos, né? Desses mantos que, de algum jeito, eles são espaciais, eles querem criar um espaço. Eu também sempre testo eles no meu corpo, mas eles dizem respeito a essas chaves, porque cada chave tem o seu segredo e eles são matrizes, né, de todos esses lugares por onde eu morei. Então, é uma coisa que eu inicio, até quando eu inicio, eu não sei como eu vou terminar. Eu inicio pelos tecidos, eu serigrafo os tecidos em um dia a partir dessas matrizes, que eu tive a oportunidade de fazer por causa da exposição Casa Carioca, no mar. E aí o mar produziu essas matrizes para mim. E aí, depois que eu inicio a produção dos tecidos, eu vou recriando combinações, assim, juntando pedaços e cacos desses segredos. Então, nunca são segredos que eu posso imaginar perfeitamente até onde eles vão dar, até que eu comece. Eu gosto muito de iniciar processos que eu não sei onde eles vão terminar exatamente. Mas deixa eu me relembrar qual foi a pergunta que você fez. Não, eu tinha só pedido para você comentar, né? Assim, acho que já está respondido, né? Foi mais uma provocação, assim, de você comentar os desafios, né? Do Desse lugar da projeto. desobediência. Isso, de lugar da desobediência na sua produção. Sim, eu acho que é isso, né? A questão da moradia, ela não é assegurada para muitas pessoas, né? E ainda mais para pessoas que ocupam lugares de minorias, que não obedecem a lugares colocados, né? Seja do trabalho, seja do gênero, seja da racialidade. Isso se torna cada vez mais complicado quantos mais posições você toma. E essas posições nem sempre são de fácil escolha, nem sempre elas são escolhas. E, e aí eu penso que é isso, né? Se a gente não consegue lidar na sociedade com o fato da moradia não ser disseminada, de que algumas pessoas não vão ter a possibilidade de morar, a gente não percebe que isso é gravíssimo e afeta nós como um todo, né? Seja nós enquanto sociedades, animais sem habitat, né? Seres diversos, e aí a gente precisa lidar com isso como um todo, porque isso nos afeta. E aí, assim, né, eu não tenho como formular respostas muito além do que eu pratico. Então, eu vejo que na minha produção de mantos, na minha produção de ações, de situações, seja com seres
humanos, seja com batatas, ou inhames, gengibres. Eu estou lidando com isso, porque as minorias elas acabam sendo universais, né? Eu acho que eu não sou apenas minoritária, eu sou universal. Acho que todo mundo é universal, vocês sabem do que vocês passam. Eu também sei do que eu passo. Aí a gente é diferente, claro, até dentro das nossas minorias, né? Perfeito. Falando ainda, seguindo ainda um pouco essa lógica da desobediência, né? A série De Volta traz um gesto radical, né, de insubordinação, já que eu ouvi uma vez você comentar, algumas vezes você comentando, falando sobre essa série, que você, na primeira, né, que foi na Praça 15, em torno do... Na Praça 15, não, na Praça Tiradentes, né, em torno do Dom Pedro, você levou uma lei, né, que diz que a arte não pode, você não poderia ser presa caso a polícia te abordasse, porque era um gesto artístico, né, e manifestações artísticas teriam esse direito, né, assegurado. No caso de Isabel, né, que está lá no Imersões, houve abordagem policial, né? No final a gente vê que uma menina que estava passando faz o registro de uma abordagem policial que vocês sofreram, né? E eu fico pensando assim o quanto a PM é ignorante no sentido de ignorar mesmo, né? Em relação à arte e até mesmo em relação às leis, muitas vezes, né? Então, eu gostaria de pedir para você comentar também um pouco o que rolou ali, né? E se foi necessário usar essa lei para você se defender, se você estava com ela e foi necessário se utilizar dessa lei para se defender naquele momento, se isso foi compreendido pelos PMs, né? E para que você comentasse também um pouco, já que você coloca De Volta como uma coreografia, como você enxerga essa parte da coreografia, né, da opressão, da repressão policial, né? Que papel essa abordagem policial teria nessa coreografia? Sim. O vídeo que eu estou exibindo no Imersões, ele é a única vez que eu realmente fui abordada pela polícia e levada para a delegacia de fato, né? Dentro da série De Volta, que teve 4 situações que começaram na Praça Tiradentes, depois na Praça 15, depois na Princesa Isabel e depois seguindo as linhas modernistas do calçadão de Copacabana. Em todas elas apareceu a polícia como parte da performance, né? Então, na verdade, eu não falo que é uma performance, eu falo que é uma coreografia, mas assim, de jeito genérico, ela é entendida enquanto performance, porque é um vocabulário que é muito comum nas artes visuais, falar enquanto performance, né? Eu prefiro falar enquanto coreografia porque é um codinome que eu crio para essas associações que criamos, né? Que eu organizo. E aí eu entendo que, enquanto coreografia, né, diferente da ideia de performance que acontece no aqui e no agora, a coreografia ela já acontece há muito tempo. Ela inicia antes de a ação iniciar e termina depois da ação terminar. E começa desde uma preparação, desde eu indo a campo a observar como é a relação das pessoas que passam com essa escultura, até o momento em que termina e a gente sabe se todo mundo chegou em casa bem ou se não chegou, ou se teve alguma interpelação diferente. E eu acho que assim é também como a gente lida com o conflito. Quando eu fui interpelada nesse dia, obviamente os policiais não respeitaram de maneira nenhuma a lei. E todas as vezes que eu fiz a coreografia, eu levava, além da roupa pessoal, eu levava por debaixo uma camisa, uma camiseta escrito "Não serei bicha presa por causa de arte". E debaixo da camisa, da camiseta, a Lei 5429 do Rio de Janeiro, que ela
declara alguns limites para que possam existir ações de artistas de rua, na rua, né? Então, ela não fala de performance, ela fala de dança, fala de coreografia, fala de circo, mas ela não fala de não fala de performance. Então, eu preferi entender enquanto uma coreografia, e aí é isso que eu também disse para os policiais quando cheguei na delegacia, né? Ela também, então, assim, é uma movimentação, uma situação que ela cria performances, inclusive policiais, né? Então, os policiais chegam para performar a colonialidade que já existe nesses monumentos. Toda a coreografia, então, ela ainda engloba, por exemplo, os policiais que vão estar ou não, as pessoas que vão aparecer para defender ou para debater. Existiu essa, talvez, espectadora que filmou esse vídeo e me registrou, mas a princípio ela ia enviar para a mídia ninja como, como uma denúncia sobre a ação policial troglodita, né? E ela mesma diz que ela estava com medo da polícia tomar o celular dela. Então, acho que isso também diz muito sobre a performance colonial dos policiais e que é tudo disparado em torno daquele monumento, né? Talvez em torno de outros monumentos isso não existisse. Ou talvez se fossem outras as pessoas fazendo essa ação, isso aconteceria de um jeito diferente. Por exemplo, eu lembro recentemente teve aquela invasão dos apoiadores do Trump, supremacistas, etc., fantasiados, invadindo o Capitólio, né? Capitólio, né? E os policiais tiraram foto com esses manifestantes de igual para igual. Não foi a mesma reação que eu tive quando fiz essa ação, né? Então, eu acho que nessas horas, assim, a gente faz algumas coisas sem perceber que elas dizem muito mais do que a gente intencionava, porque essas coisas, elas podem fugir do nosso controle e entrar num acaso, mas eu, óbvio, estou ali para preservar a minha vida, né? E porque eu acredito que ali eu estou fazendo alguma coisa que às vezes pode ser entendido enquanto militância, mas é mais do que política, porque se fosse política eu talvez seria presa, mas aí eu entro no codinome da coreografia, isso pode ser encarado enquanto arte, uma pessoa com o meu corpo pode fazer determinado tipo de ação que talvez eu não pudesse fazer se eu não fosse artista. Então, é isso. No caso do De Volta, todas as vezes que a polícia aparece para performar é no final. Isso porque eu costumo monitorar os tempos de ronda para ter uma previsão de horário e para ser responsável por nós mesmas, né? E aí eu acho que a legislação municipal do Rio de Janeiro ela torna possível agir dentro de alguns limites. E aí eu penso que eu preciso lembrar sempre que o meu corpo ocupa também, nesses limites, um lugar na sociedade. E aí eu consigo fazer isso por essa via em que a arte é um codinome, em que a coreografia é um codinome. E aí na delegacia o delegado me perguntou, né, depois que os policiais já tinham amassado a lei e tudo, né, e depois que eu falei para um casal que estava do meu lado debatendo se aquilo que eu tinha feito era arte ou se era vandalismo, aí eu falei, vocês podem, por favor, pegar a lei para mim, por gentileza? Aí eles falaram, não. O homem falou, não, isso que você fez está fora da lei, isso é vandalismo. E aí a mulher virou e falou, não, mas a abolição da escravatura é a própria ficção, é a própria encenação. E aí eles não entraram no consenso, não pegaram a lei para mim, mas aí, como eu estava fazendo aquilo coletivamente, algumas das minhas amigas e colaboradoras e comparsas, né, voltou e pegou, e aí a gente foi juntas para a delegacia. E na delegacia o delegado me perguntou, você é representante de um movimento político? E aí eu falei, eu sou a única responsável por essa situação que aconteceu hoje,
eu sou eu sou representante de um coletivo artístico de uma pessoa só, que se chama Diambi da Silva. E aí eles procuraram meu nome no Google, e aí tinha exatamente um vídeo meu que passava lá em uma instância de legitimação que falava, e aí era eu mesma falando, né? O que eu faço são coreografias, e elas não visam a depredação do patrimônio público e nem a impedir a passagem de pessoas. Então, tarará, tititi, isso tudo que eu estou falando para vocês, né? São coreografias. E aí ele olhou, ouviu isso e falou, que interessante. E falou, então tá bom, vamos fazer por menos, então. E aí ele preencheu um documento lá interno da polícia, que eu acho que também faz parte do meu trabalho, eu ainda quero ir lá buscar em algum momento, mas eles não me deram acesso. E me liberaram. Então, quer dizer, foi nessa hora que eu percebi o poder que evoca dessa palavra coreografia, e foi uma das primeiras vezes que eu entendi o lugar social que eu ocupava enquanto artista, porque eu saí da delegacia em 20 minutos. Já tive experiências em que eu fui para a delegacia por coisas mais bobas do que isso, às vezes por filmar uma abordagem policial no caminho para o trabalho, e fiquei mais tempo na delegacia por causa disso. E aí, dessa vez, eu, com o uso de uma lei que me afirmava enquanto artista e coreógrafa, e me dizendo artista e coreógrafa, eu consegui sair da delegacia com facilidade, né? Então, são esses codinomes que aí eu vou entendendo, né? De como é também viver, né? Viver também é um pouco passar por aí. Que a vida, eu andei lendo um pouco sobre a vida biológica, né? E aí eu entendi que o que configura a vida, né, de seres vivos, diferente dos seres não vivos, é que os seres vivos eles levam consigo informações, que são as informações genéticas, né? Eles lidam com instabilidades, ou seja, eles têm metabolismo, os seres vivos, nós temos metabolismo. E nós somos autorreplicantes, a gente se multiplica sozinhas, a gente não precisa entrar dentro de outros seres para criar vida, né? Por exemplo, isso é o que diferencia uma bactéria de um vírus. Então, eu penso que essa ideia de coreografia passa por aí. Ouvindo você falando, né, dessa posição também de privilégio, né, enquanto artista, né, lembrei que você falou outras pessoas ficaram muito mais tempo, você saiu da delegacia em 20 minutos, né, lembrei de Rafael Braga, né, que tá preso ainda, se não, foi solto agora, né, por causa daquela revogação de condenar em segunda instância, né, mas ficou anos preso por causa de um pio-sol na mochila, né, tipo, Exato. realmente, tipo, como às vezes uma palavra, né, é suficiente para distinguir o que é o que é você assim, é ter direito ou não ter direito, né? Às vezes uma única palavra, como artista, por exemplo, amplia os direitos de uma pessoa, né? Com certeza, Ju. Eu acho que é muito sobre essa abstração da arte, assim. Eu nem acho que tudo que eu faço necessariamente é arte, só porque eu sou artista, nem tudo que é arte é bom, muito pelo contrário, sabe? Nem tudo que é legal é arte, muito pelo contrário, a arte costuma ser violenta, a arte costuma ser expropriadora, a arte costuma ser exclusiva, excludente, e mas, por outro lado, é esse lugar, né? A arte, ela cria esses lugares de legitimação, de consagração, de privilégio. O Rafael Braga ficou anos em cativeiro, né? Em cativeiro por conta de uma ação política, né?
E aí, por mais que eu entenda que a minha ação ela é política, eu não acho que ela seja somente política e nem somente artística, né? Então aí, quando me perguntaram na delegacia se eu era representante de um coletivo político, a primeira coisa que eu disse foi óbvio que não. Mas não deixa de ser também uma resposta a uma violência de Estado, né? Eu sinto vontade todos os dias da minha vida de cometer uma violência contra o Estado, porque o Estado permite diversas violências contra o meu corpo e porque cada dia mais isso se torna latente na rua. E porque é importante eu entender que a minha vida não é descartável. Então, a minha vulnerabilidade ela não está em jogo ali. Mas as pessoas, mesmo quando elas vão se manifestar politicamente, elas se manifestam dentro de alguns lugares instituídos, né, com esculturas neoclássicas, determinadas arquiteturas. Mas será que somente ali é o lugar das ações políticas, entende? Então, eu acho que essas ações que a gente cria, né, na verdade, elas intencionam coisas que a gente nem sempre entende também. E, e aí a gente faz porque eu acho que eu faço bonito, sabe? Eu acho que eu faço o que eu acho bonito. Então, aí é que eu falo, então, para mim é arte, não quer dizer que todo mundo vai achar que é arte. Eu acho que ainda mais quando a arte passa pelo corpo, né, e tem outras questões de legitimação, ela muda muito de interpretações, de contexto, de significado, conforme ela muda de lugar, né? Então, talvez aqui no Brasil isso queira dizer alguma coisa. Na Noruega isso vai querer dizer outra coisa, né? Na Líbia isso vai querer dizer outra coisa. Mas eu acho essas ações necessárias, assim, e pelo jeito as minhas comparsas também acham, porque elas atravessam a cidade para fazer isso. Nós atravessamos a cidade para fazer isso e viemos de diversos lugares diferentes, sabe? Então tem alguma coisa que vai além dos valores das instituições de arte e que as instituições de arte chegam em atraso, assim, tentando correr atrás. E, e que é uma coisa de um valor que não é financeiro, não é tecnológico, não é, sabe, de mercado, é uma coisa que acontece quando estamos ali juntos de algum jeito, mesmo que dentro dos limites possíveis da pandemia, do isolamento social. Aí eu tenho tentado chamar menos pessoas possíveis, né, do que antes. Aí agora eu parei de fazer também, porque Rio de Janeiro é uma cidade tão colonial que eu poderia fazer infinitamente essa coreografia. Tem milhares de monumentos que pedem isso. Mas aí eu preferi ir elegendo alguns pontos que fazem esse percurso do centro até o litoral. Mas eles poderiam acontecer em vários outros lugares também. O que eu percebi é que, assim, em alguns monumentos parece que é muito mais grave do que em outros, né? Então, quando eu fiz na Avenida Atlântica, só apareceu guarda municipal e tirou foto e só faltou fazer uma mediação. Olha, aqui é uma coreografia, da Djambe da Silva. Mas porque justamente nesse dia a polícia ainda estava parada guardando a princesa Isabel, que foi, pelo jeito, um grande ultraje. Então, os policiais estavam concentrados lá, como eu tinha percebido. Quer dizer, outras coreografias foram ativadas, né, ali, né, das rondas da polícia, do que é que precisava ser guardado, preservado. Enfim, eu acho que tanto ir para uma delegacia como ir para um espaço de arte nem sempre é seguro e confortável, dependendo de quem você é, como você aparenta, né?
como você fala, o que você leva com você. Ju, alguma pergunta ou comentário? Não, eu acho que a gente já me trouxe várias questões aqui super interessantes, mas voltando um pouco aqui, quando você fala do segredo, né, que você revela o que você às vezes deseja, né? E eu acho que isso permeia vários trabalhos seus, né? Tem aquele vídeo das línguas que são é meio como se fosse um telefone sem fio, né? Que você vai passando informações e as pessoas vão transformando. Eu acho que tem essa questão do segredo e a questão da palavra, que apesar de você falar que faz muitas coreografias, você pega a palavra e coloca ela muito no seu trabalho também, né? Até o trabalho que você fez no Parque Lage são palavras que estão se mexendo, de certa forma, né? Você você corporificou a palavra, digamos assim, né? Você tornou ela um objeto. Enfim, fez uma coreografia ou fez uma performance, não sei como é que você chama exatamente, a partir das palavras que você tornou objetos. Essa questão da palavra e do segredo, você acha está muito presente para você? São coisas que te atiçam, que te dão curiosidade? São coisas que você acha que fazem você pensar mais, aguçam o seu trabalho? Eu queria, assim, ouvir um pouco de você. Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que a palavra ela é um privilégio das pessoas que são consideradas humanas, né? Então, assim, eu tenho um interesse de disputar esse lugar porque não é dado, né, ser considerada humana, assim como o espaço público não é um espaço dado, né? Então, até quando a gente reivindica no espaço público, faz parecer que o espaço público já existe, já está ali, né? Mas o espaço público não está ali também, né? O espaço público não é de todo mundo. A questão da palavra, ela passa para mim por aí, mas ela também passa por um espremer a palavra, um quebrar a palavra em pedacinhos e juntar de novo. As palavras pesadas estão todas rachadas, né? Eu acho que as palavras rachadas são diferentes de palavras inteiras. Eu acho que eu me interesso pela questão da palavra quando ela me ajuda a reencenar histórias mal contadas, sabe? Eu tenho o interesse de ter vivido algumas situações históricas que me foram contadas ou mal contadas. E aí a palavra entra. Aquele Videotongs foi um filme que eu fiz, um vídeo que eu fiz junto com o Max e com algumas colegas. E aí a gente ia passando a mesma frase em várias línguas. Aí no final elas chegavam totalmente diferentes, né? De novo, não dava para prever como elas iam chegar no final. Eu gosto disso, assim, de não saber, de ir conhecendo no caminho, né? Eu acho que é isso que é metabolismo, é quando a gente lida com diferenças, né? Então, sei lá, o metabolismo é exatamente lidar com instabilidades. Aí eu gosto da palavra nesse sentido, assim, né? De criar segredos também, né? A palavra para mim ela é útil nesse sentido. E óbvio que a palavra tem poder, né? Para mim é muito óbvio que a palavra tem poder. Eu achei interessante que você fala que as suas obras são coreografias, né? E você fala muito dessa coisa do imprevisto. Então são improvisos, né? É porque às vezes o senso comum acha que o improviso é o mais fácil, mas não, improvisar é o mais difícil, se você for pensar assim na dança, né?
é muito mais fácil decorar o que me é dado do que... Não, e aí, né? Cria a partir de algo. Me parece que isso é um elemento que te cativa, né? Assim, que está presente. Sim, eu gosto. Eu gosto do improviso. Eu gosto de conseguir reconhecer isso enquanto um trabalho que se faz diariamente, cotidianamente, sabe? Porque enquanto a gente está fazendo diversos trabalhos, né, preenchendo planilhas, enviando e-mails, projetando coisas, criando projetos, escrevendo projetos, né, coisas que a gente assegura que vão ter um resultado, uma contrapartida, um isso, um aquilo, né? Existem coisas que estão simplesmente acontecendo e que são irreversíveis, são da ordem de coisas que estão acontecendo. Quer dizer, o tempo é lidar com isso, né? Lidar com o tempo é lidar com isso. Fico imaginando também da infinidade de pessoas que estão vivendo dentro de um outro regime de valores ou que estão simplesmente junto com suas amigas e parceiras e comparsas, ensaiando coreografias em casa para depois chegar num baile na sexta-feira e dançar, entende? E aí elas isso não é também considerado um trabalho, sabe? Quer dizer, não é aquele trabalho exatamente projetado, também não é aquela coisa que vai se dar dentro de um espaço fechado, né? E que quando vai acontecer na hora, vai acontecer bastante diferente do que foi pensado. Aí vai vir várias outras músicas antes, depois, e a coisa vai se alterar de vários jeitos. Eu acho que nem só eu faço isso, sabe? Mas eu busco isso na minha vida. E aí assim, eu não sou a inventora da coreografia, não acho que eu vou usar essa palavra para sempre. Eu só acho que, por enquanto, assim como a palavra arte, ela é útil para que eu consiga navegar usando dela. E aí é estratégica para eu conseguir tanto conhecer e me movimentar em algumas situações e também dilatar a própria ideia de coreografia, né? Quer dizer, eu acho que a própria ideia de coreografia ela se torna mais desobediente se a gente entende que a gente não precisa obedecer uma coreografia e que a gente está sendo muito dançando muito mais quando a gente incorpora o passo e faz alguma outra coisa. Assim, né? Eu não intenciono dominar o campo da coreografia. E eu também não acho que eu sou descobridora dela. Eu acho que a síndrome do descobrimento, eu passo muito longe dela, sabe? Essa eu não pego. Mas a coreografia, ela para mim, ela torna a ideia de coreografia, né? Entende que existe ali um poder que passa por ela e existe uma forma de desobediência, né? Voltando àquela primeira pergunta. A essas instruções corriqueiras que passam por poderes, né? Então, é isso. A coreografia, para mim, são essas situações que se iniciam, que elas muitas vezes passam por conflitos e elas se iniciam muito antes do conflito, desde as pessoas se deslocando, desde as pessoas se alimentando para ir, desde o café da manhã. E elas só terminam quando as pessoas chegam em casa em segurança, né? Depois de alguma coisa que aconteceu. Mas às vezes elas são mais perigosas, às vezes elas são menos, às vezes elas são mais intencionadas, às vezes elas são menos. Mas em geral elas lidam com esse trazer para dentro de si, né? Seja no Videotongs, seja no Einstein Remix agora, lá no Pivô, seja no De Volta. Quer dizer, nem tudo que eu faço são coreografias, né? Algumas coisas são mais pictóricas, outras são mais corporais. Mas, em geral, eu acho que a ideia de coreografia ela tem a ver com juntar pedaços de coisas diferentes e tentar lidar com essas diferenças, assim. E, e ela está entre um lugar que se relaciona entre o corpo e a arquitetura, para mim. Então, eu não deixo de achar que talvez o De Volta em si, enquanto um desenho de fogo, possa ser uma escultura social, sabe? Ou que as mucosas
sejam esculturas que são coreografias. Então, quando eu falo de coreografias, são coisas que ficam realmente para mim, né? Entre escultura e coreografia, movimento do corpo, né? Pensando que o movimento do corpo, ele pode, em geral, ele cria uma escultura social. E as esculturas, elas criam um movimento dos corpos. Então, fico pensando assim, essas esculturas que não necessariamente vão ser duráveis, não necessariamente elas vão ser vistas, algumas vezes acontecem em espaços muito desertos, mas também são esculturas, sabe? Também estão desenhando corpos, comportamentos, movimentações e rotas de fuga. Penso também que é uma coreografia, uma junção de gestos, né? Você vai reunindo gestos e vai criando uma coreografia, né? Ju, mais alguma pergunta, algum comentário? Não, só agradecer a todo mundo. Diambi, a gente vai se encaminhando então para o final. Você quer deixar uma mensagem final? Falar mais alguma coisa que ainda não foi dito? É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por terem me chamado para participar de imersões curatoriais. Eu gosto muito de expor os meus trabalhos, eu gosto muito de falar no que eu faço. Às vezes eu gosto até mais de falar, às vezes eu gosto mais de expor, mas isso depende. E aí eu gosto muito dessas conversas, né? Porque me ajuda a diferenciar o meu trabalho do que seria corriqueiramente entendido enquanto performance, ou terrorismo, ou alteridade, ou arte relacional. E aí, enfim, eu acho que isso vai ajudando, vai me ajudando a ensaiar coisas que são fora de ensaio. Obrigado, Maravilha. gente. Boa A gente que noite. te agradece. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos e todas e todos que assistiram.